em várias tecnologias de geração de energia limpa, armazenamento, mas também para construir a infraestrutura de distribuição e transmissão de energia elétrica. E nesse estudo eu vou focar na aplicação de avaliação de ciclo de vida para operações de cobre, tanto para obtenção do mineral concentrado quanto do metal já refinado no mundo inteiro. Então, estudos que vão focar na Europa, América do Sul, na Ásia, Oceania e na África. O objetivo do trabalho, então, é analisar a avaliação do ciclo de vida como uma ferramenta de mensuração de sustentabilidade e ecoeficiência para identificar esses impactos adversos da mineração no meio físico, com foco em operações de cobre ao redor do mundo. Aprofundando um pouco mais na metodologia que foi usada nesse trabalho, foi feito um levantamento de estudos de casos de aplicação de avaliação do ciclo de vida usando a ferramenta Google Scholar, com as palavras-chave cobre e LCA, ACV ou LCA em inglês, selecionando aí artigos que foram publicados entre 2014 e 2024, que tenham mais de um autor e que fossem, de fato, focados em operações de cobre ao redor do mundo. Foram selecionados, então, 8 artigos entre operações de hidrometalurgia com estainless-fiação ácida e pirometalurgia na Noruega, África do Sul, Laos, China, Zâmbia e Chile. Entre esses estudos, apenas um deles não usa o limite de bateria do berço ao portal, que é o estudo de hidrometalurgia do cobre para a África do Sul. Os resultados, alguns dos principais pontos encontrados. A dificuldade mais mencionada por todos os autores é a falta de dados disponíveis, então bases de dados incompletas ou pouco claras. Apenas 2 dos 8 autores não mencionam esse ponto. Com relação ao aquecimento global, o potencial de aquecimento global foi a categoria de impacto ambiental mais estudada, o que faz todo sentido, uma vez que o aumento da demanda do cobre é justamente para que se possa ter maior geração de energia limpa, reduzindo o potencial de aquecimento global. E dentre os processos na operação mineral que mais contribuem para o potencial de aquecimento global, então, em primeiro lugar, o uso de combustíveis fósseis, principalmente diesel, em equipamentos dentro da mina e o consumo de eletricidade, sendo que a eletricidade é especialmente relevante em países onde a matriz elétrica é mais fóssil. Os indicadores de impacto mais avaliados, além do aquecimento global, foram a acidificação terrestre, toxicidade humana e terrestre, eutrofização aquática, depleção de recursos fósseis e minerais e o uso e transformação da terra. Trazendo alguns pontos mais específicos de cada um dos estudos, foi possível observar que, para os estudos que têm um enfoque na China, o impacto da liberação de metais pesados para as categorias de toxicidade foi muito mais relevante do que nos outros países. Além disso, alguns dos estudos avaliam os processos de backfill, wastefill e pastefill, e foi possível ver que, na comparação de cenários, esse reaproveitamento do estéreo dentro da própria mina para construção ali da estrutura tem um impacto relevante nos indicadores aí de categorias que são importantes para o impacto adverso dessa operação. Além disso, ficou muito clara na análise dos estudos a facilidade que a avaliação do ciclo de vida traz enquanto ferramenta de comparar diferentes cenários, o que é muito útil nesse contexto de usá-la como uma ferramenta de tomada de decisão. As conclusões, então, são, primeiro, que a ACV, essa ferramenta de avaliação do ciclo de vida, permite uma flexibilidade muito grande, então ela pode ser aplicada para rotas de processo distintas, minerais com mineralogia muito distintas, contextos de produções diferentes, de igual maneira. Também traz essa possibilidade de se comparar cenários, o que é relevante para esse apoio à tomada de decisão. Então, a gente consegue ter uma noção melhor de qual que é o impacto de uma alteração nesse processo de produção. E como recomendação, fica essa necessidade de coletar e ordenar mais dados confiáveis e transparentes sobre o desenvolvimento de avaliação do ciclo de vida para mineração, em especial na América do Sul, onde foi identificada uma lacuna maior de informações. Deixo aqui também as referências que foram utilizadas nesse trabalho, dando destaque para as normas ISO 14044 e 14040, que definem aí a aplicação da avaliação do ciclo de vida, e para os artigos que foram revisados nesse trabalho. Muito obrigada e deixo aí também o meu contato para eventuais dúvidas, sugestões ou colaborações. Ok. Manuela, parabéns aí pela apresentação. Você levou 11 minutos e 25 segundos.
Eu passaria, então, agora para os avaliadores, né? Se tem algum questionamento a fazer ao seu trabalho. Pode ficar à vontade, professora Jaqueline ou Josimar, para fazer as suas considerações. Temos 5 minutos para isso, viu? Boa tarde, parabéns, Manuela, pelo trabalho, pela apresentação. Eu fiquei com uma dúvida, o teu trabalho é uma revisão bibliográfica ou ele é um estudo de caso aplicado com levantamento de dados quantitativos e qualitativos? Ele é uma revisão bibliográfica. Tá, então tá bom. Essa seria a minha dúvida, muito obrigada. Ok, obrigado, professora Jaqueline. A Josemar quer fazer alguma pergunta? Vocês me ouvem? Sim, vimos bem. Muito baixinho, mas te escuto sim, Josimar. Ah, tá bom. Tá, então. Manuela, parabéns pela apresentação, então, primeiro. Bem limpa a sua apresentação. Professor, perdão te interromper, mas eu não estou escutando. Tá muito baixinho, Josimar. Eu também não estou conseguindo. Quero falar. Agora vocês estão me ouvindo, né? Ainda está baixo. Rapidinho, então. Falar um pouquinho mais alto, talvez vocês me ouvem Tá. agora? Tem também um áudiozinho aqui, eu acho que dentro do próprio Teams, Josimar, se tu quiseres aumentar e diminuir, pode usar também o som aqui do Teams, né? Talvez melhor. Vou tirar aqui. Agora vocês não me ouvem melhor. Agora sim? Sim, baixinho ainda, mas agora a gente ouve. Tá bom. Melhorou, isso. Manuela, parabéns pela tua apresentação aí primeiro, tá? Legal. Obrigada. Só queria dizer assim, você coloca aquela figura da mineração ali como circular, né? Eu não concordo muito com aquela figura. Em todos os lugares que eu olho, eu sempre critico aquela figura, porque a mineração não é uma coisa circular. Você vai lá, abre a mina, faz as coisas, fecha e fica monitorando aquele último pontinho. Não fecha com o primeiro novo, né? Ou que é iniciar a operação da mina, né? Mas, na verdade, uma opinião particular minha, né? Para as pessoas também refletir um pouco, assim, tá? A gente fala na mineração tradicional, ela não é mineração circular, né? A gente esgota um recurso que o planeta já tem, né? E a figurinha circular dá a impressão de que a mineração tradicional é muito legal, é circular também, igual isso que vocês estão discutindo hoje aí. Não, não é. Nossa, é só uma... Eu sempre digo pro pessoal colocar o número do slide lá também, né? O slide 1, 2, 3, 4, para quem for fazer uma pergunta, dizer, volta lá no slide número tal, que eu fiquei com uma dúvida. Então, só uma dica para você, como estudante de mestrado, já passei por isso aí tudo, né? Você só usou o Google para fazer suas pesquisas lá, ou para sua dissertação você está usando outras bases de dados também? Para minha dissertação, eu uso outras bases de dados, e na minha dissertação eu não foco só em estudos de cobre, mas eu estou usando o Sucupira, estou usando outras bases de dados também. Tudo de bola. Só para me certificar disso, que a gente teria uma mestre que está usando várias bases de dados para fazer suas pesquisas. Ótimo, tudo bem, então. Ok, obrigado, professor, e professora Jaqueline, Manuela também. Passamos o próximo. Eu que agradeço, Josimar, Obrigada. pelas suas contribuições. Parabéns, Manuela. Agradeço pela sua participação aqui no nosso workshop e desejo aí sucesso no seu mestrado, viu? Bom, eu fui na minha planilhazinha aqui, professores, e vi os trabalhos por nome, né? Então, não tem... a pessoa que irá apresentar o primeiro é Eduarda. Eu não sei se ela está na sala. Se ela tiver, por favor, se apresente, Eduarda. É uma das autoras que se inscreveram. Como não está, né? Então, o próximo seria o Vitor Antoni Ribeiro, que é Desafios e Perspectivas para a Completude e Metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, Vitor, você tem 10 minutos aí para fazer sua apresentação. Pode ficar à vontade. Boa tarde. Vocês podem me confirmar se está aparecendo na tela para todo mundo aí?
Sim, tu só falta colocar no módulo de apresentação. Pronto. Certinho? Tudo certo, né? Não, ainda não foi. Não foi? Não, foi o módulo de apresentação. Dá uma saidinha e volta novamente, que aí isso aconteceu pela manhã nas mesas redondas. E agora? Agora está ótimo. Certo, obrigado. Nada. Boa tarde, eu sou o Victor, eu sou estudante de Engenharia Cartográfica e Agrimensura da UFPE. E esse trabalho a gente fez com os meus colegas Isaac e Marília e a professora Simone Machado também. Então, são os desafios e perspectivas para a completude de metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Primeiro, a gente fala um pouco do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, como ele foi estipulado pela Política Nacional regulamentada em 22, pelo Decreto 10936, e ele monta todo esse sistema que trata para nortear a gestão e gerenciamento desses resíduos. E aí, no artigo 15, ele determina, então, sobre a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, que seja feita o Plano Nacional de Resíduos, com vigência indeterminada e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos. E aí, nesse documento, ele vai tratar do diagnóstico da situação atual, da gestão, assim como a proposição de cenários e a determinação de metas, que é o que a gente vai tratar aqui. E aí, para fazer a comparação, a gente buscou a base de dados do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, e da ABREMA, que publica esses levantamentos de informação anual sobre a gestão dos resíduos. E aí, nesse contexto, a gente visou identificar como é que era a questão desses desafios nas metas 1 e 3, especificamente, que estão lá no plano, que tratam do respeito do manejo, da coleta e da destinação desses resíduos. Aqui tem um panorama geral desse tema no Brasil. Aqui a gente tem a disposição final adequada desses resíduos, classificada aqui. No caso, as regiões, as macro-regiões que têm uma menor disposição são o Sul e Sudeste, enquanto as piores nesse quesito seriam o Norte e Nordeste. Embora a gente possa ver que, se a gente for ver a disposição total, Norte e Nordeste estão muito próximas, mas na disposição inadequada, o Sudeste trata melhor disso. Ele tem apenas 25%, enquanto o Sul tem só 28% desses resíduos totais em toneladas dispostas adequadamente. Aqui a gente tem uma tabela mostrando como foi feita essa seleção dos dados. A gente coletou os dados do SNIS e da ABREMA, eles nos diagnósticos temáticos e no painel de indicadores, e na ABREMA, no caso, pelo panorama de resíduos sólidos. A gente buscou esses índices, o FN201, o IN005 e o 015, que vou tratar mais para frente, e também o valor de disposição final de resíduos da ABREMA. E aí a gente pegou esses dados mais atualizados de 22 e comparou com o que foi usado como indicadores lá na meta do Plano Nacional de Resíduos. Eles na meta 1 e a meta 3, no caso. Pela meta 1, ela tem os indicadores que são o 005 e o 201, que eles tratam do percentual de municípios que tem essa cobrança pelo serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos, e também dos que têm um equilíbrio financeiro nesse caso. Para o indicador 2.1, pegando esses índices aqui, a gente vê que em todas as regiões do Brasil, elas estão bem próximas assim, de alcançar a meta que começa em 2024 já com 100%, mas ainda assim o Sudeste e o Sul eles têm os valores mais próximos de alcançar essa meta, enquanto o Norte e o Nordeste são os que estão mais distantes. E aí, se tratando do percentual assim, comparando esses dados com o mapa de exposição, a gente vê que isso condiz com o que está sendo apresentado, com o Sul e o Sudeste estando mais avançados nesse quesito, enquanto o Norte e o Nordeste estão um pouco mais atrás. Agora, se tratando do equilíbrio, da autossuficiência financeira, que no plano ele descreve como tendo esse ícone 005 acima de maior ou igual a 65% na cobrança desses resíduos, comparando ele compara a despesa que ele tem com esse serviço com o valor que ele arrecada para essas taxas de serviço para fazer esse manejo de resíduo. E pela meta do 24, as regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as que estão mais próximas de completar, considerando também que o valor que elas têm que alcançar é bem menor em relação ao Sudeste e ao Sul, e a do Norte ela já passou, inclusive, esse valor.
mas para 2040 eles têm um teto ainda para alcançar, não só o norte, o nordeste e o centro-oeste, mas também todas as outras regiões, para chegar, por exemplo, o sul que ele tem que alcançar 100%, enquanto o norte tem que pelo menos alcançar 30% até 2040. Para a meta 3, a gente considerou, tem esses 4 índices que eles levam lá, mas por questão do ser mais fácil para seguir a metodologia que a gente estava aplicando de seguir esses índices, a gente pegou só o 3.1, que é o percentual de cobertura de coleta dos resíduos, e o 3.3, que é o percentual da massa total, com disposição final inadequada. E aí, comparando esses dados com a meta, em 2022, nas macro-regiões do Brasil, a taxa de cobertura do serviço de coleta, ela está mais ou menos próxima ao que é estipulado para 2024. Embora, novamente, as regiões Sudeste e Sul estejam mais próximas de alcançar o que foi previsto, né, estipulado. Mas ainda assim, a gente vê que, nesse indicador aqui, todas as regiões têm um certo avanço na medida que todas elas, pelo menos, realizam a coleta em boa parte do território das regiões. E aí, para a última meta, o indicador da meta 3, que era de zerar totalmente a disposição inadequada de resíduos. E a gente vê que isso não foi alcançado por nenhuma das regiões. Em 2020, o Sul tinha 7,5%, e em 2022 eles estão agora com 28%. Mas ainda... Não, desculpe, é o contrário. Isso aqui ele estava usando... Era outra maneira de ver assim, mas aí da disposição inadequada eles têm 28 agora, e o estipulado para alcançar era 0%. Então a gente vê que nenhuma dessas regiões acabou alcançando o que foi decidido pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Isso também condiz com os valores que a gente vê no mapa e tanto com as outras tabelas a respeito da taxa de serviço, de cobrança por isso, e do percentual de taxa de cobertura no território. Como conclusão, a gente vê que, de acordo com esse levantamento de dados, tem um progresso muito lento dos municípios para alcançar essa gestão de resíduos que foi decidida, para alcançar pelo menos até 2024, tanto quanto para 2040. E também as regiões com mais avanço são o Sul e Sudeste, enquanto o Norte e o Nordeste ficam um pouco mais atrás, no geral, em todas essas metas. Mas também a gente pode ver que tem avanços ligados principalmente à administração e autossuficiência de coleta dos resíduos. Não é um problema tão grande quanto a gestão. É, até ser coletado, esse trabalho pelo menos está sendo bem feito. Mas após isso é onde tem o verdadeiro problema, que tem mais dificuldade de ser alcançado pelas regiões, que é essa eliminação total dos lixões e da trânsito controlados, que ainda não é uma realidade para boa parte dessas cidades. E foi isso. Obrigado aí. Aqui as referências que a gente... Opa, acabou ficando sem referências, mas obrigado. Ok, Vitor, parabéns pela apresentação. Você levou 7 minutos e 44 segundos. Eu passaria agora a palavra para os avaliadores para fazer as suas considerações e arguições. Fique à vontade, Jaqueline, depois Josimar. Boa tarde, Victor. Parabéns pela apresentação. Eu queria te dar uma sugestão, na verdade. Quando tu for fazer trabalhos assim para apresentação, tenta não colocar muito texto, que ele deixa meio carregado o trabalho, ele deixa meio poluído. Tenta colocar mais palavras-chave, fazer esquemas, que fica mais fácil de visualizar e até mais tranquilo de compreender. Eu fiquei com uma dúvida, qual foi o critério de restrição que tu usou para pegar só os dados do SNIS e da ABREMA? A gente primeiro buscou nas bases de dados, se não me engano, era também, além do SNIS, era alguns do IBGE e do... Acabei me esquecendo o outro agora, mas a gente tinha essas 4 bases de dados, e aí buscando ver em relação a esses critérios que foram usados para a estipulação das metas, lá para a definição dela, a gente achou que era melhor usar esse, até porque eram os que eles usaram também, a Brema e o SNIS, e também já acabava incluindo o que a gente queria, justamente sendo o que eles tinham usado e ficava mais fácil comparar, até com o próprio dado que eles utilizaram.
Tá bom, muito obrigada. Obrigado. Bom, Vitor, parabéns pela apresentação. É bem interessante esses dados, essas informações que você compilou para a gente, comparando as regiões. Eu não tenho nenhuma dúvida adicional, tá, no teu trabalho, só colocaria também a mesma observação que eu fiz antes para a Manuela, que a professora Jaqueline fez. É interessante você reduzir o tamanho de textos, né, e organizar, também colocar uma sequência de numeração nos seus slides ali, para quando a pessoa ficar com dúvida, voltar para ver as numerações e saber qual slide que tem alguma dúvida ali, tá bom? Mas eu achei bem interessante esses dados aí que você colocou e não tenho nenhuma dúvida adicional. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado pelas sugestões também. Ok, agradeço aos avaliadores, Josimar e Jaqueline. Parabenizo mais uma vez, Vitor. Boa sorte aí, Vitor. Parabéns mais uma vez pela sua apresentação. Vamos então para o terceiro apresentador que está em sala, que é o Thales Figueiro Oliveira, que vai falar sobre o título A Caracterização Física, Química e Estrutural de Material Polimérico proveniente de RR, Resíduos Eletrônicos, eu acredito. Né, Thales? Bom, Thales, você tem 10 minutinhos para fazer sua apresentação. Quando você quiser, pode ficar à vontade para fazer seu compartilhamento, ok? Certo, muito obrigado. Vou começar a compartilhar agora. Vou localizar o texto. Está ótimo. Quando você quiser, pode começar. Teu microfone está desligado. Thales. Agora sim? Agora sim. Então, opa, a apresentação saiu. Põe no agora. Excelente, Thales. Pode começar, viu? Então, meu trabalho é a caracterização física, química e estrutural de material polimérico proveniente de resíduos de equipamento eletroeletrônico. Tá? Eu sou graduado pela Engenharia Ambiental pela Unicinos e desenvolvi esse trabalho na minha fase de TCC, quando estava concluindo o curso, e depois ingressei como pesquisador da Unicinos, o cargo que eu ocupo hoje, e a gente vem estudando, aprofundando os estudos nesta área de caracterização. Então, um pequeno resumo do que eu vou falar, né? Atualmente, apenas uma pequena parte desses resíduos de equipamentos eletroeletrônicos passa por uma reciclagem. Então, isso acaba causando um dano excessivo no planeta. Então, o nosso trabalho aqui é exatamente caracterizar como que esse resíduo poderia ser separado e tratado. Para isso, a gente vai utilizar a técnica de FRX, né, que é a espectroscopia de fluorescência de raio-x, a espectroscopia por infravermelho transformada de Fourier, que seria o FTIR, e também dois testes mais simples, que seria para conseguir replicar isso com menos uso de equipamentos de alta tecnologia, que seria o teste por densidade e teste de chão. Então, uma justificativa do trabalho, né? A produção de resíduo eletroeletrônico afeta negativamente o planeta. Se a gente pegar a produção global e a reciclagem global, apenas de 14% a 18% do resíduo é tratado corretamente. Se a gente pegar os países da Europa, que são mais desenvolvidos, mesmo neles, apenas metade do resíduo gerado consegue ser tratado corretamente. Isso representa uma quantidade muito grande, porque em torno de 1/3, em unidade de massa, né, 1/3 do resíduo é polímero e poderia ser recuperado. Então, a gente sabe que uma grande parte é metálica, mas um número também representativo é formado por polímero.
Então, o grande desafio para trabalhar com esses polímeros é a composição química da substância. Ela geralmente passa por um tratamento que deixa algumas substâncias nocivas no resíduo, e isso acaba inviabilizando a produção e o aproveitamento desse material em larga escala. No Brasil, por exemplo, os resíduos que sofrem, que passam por esse tratamento com retardantes de chamas, eles são considerados como resíduos perigosos, pela nossa Lei 12.305 de 2010 e também pelo Decreto 10.240. Então, um pouco da fundamentação teórica, né? Na composição desses equipamentos, para atender algumas exigências de uso e de estabilidade, são utilizadas substâncias como retardantes de chama bromado. Né? Os mais conhecidos que a gente tem é o tetrabisfenol A e o decabromo-bisfenol éter. Então, desses resíduos, eles são usados principalmente, os materiais, eles são usados principalmente como materiais isolantes entre as camadas metálicas, né? Ou então na formação de carenagens, porque são leves e conseguem atender as exigências tanto de resistência quanto de peso do equipamento. Nesse trabalho, a gente tem um foco sobre os smartphones, né? É um caso bem comum e do nosso dia a dia. Então, os smartphones, boa parte deles são formados por policarbonatos, né, PC, mas também é muito comum ele ser formado pela liga PC-ABS. Também é muito encontrado o poliestireno e o polipropileno. Então, eu trouxe aqui 3 imagens de como esses resíduos foram classificados. Tá? Eu fiz o trabalho separando, primeiro, um estágio inicial por cor. Então, claramente, a maioria dos smartphones são pretos, né? Então, o maior grupo é de equipamentos pretos, mas também tem uma grande quantidade de equipamentos brancos e equipamentos coloridos. Isso não conta aquelas capinhas, mas sim a própria carcaça do smartphone. Então, eu trago o fluxograma, como foi desenvolvido o trabalho. Então, no primeiro momento, foi feita a coleta dos celulares, depois o desmantelamento, que seria a desmontagem manual mesmo de cada peça, e depois foi separado nos 3 grupos que eu falei. Um grupo, o GP, representa o grupo preto, o GB representa o grupo branco, e o GC, o grupo colorido. Então, cada um desses 3 grupos foi separado em 3 outros grupos, que seriam os não identificados, que são aqueles que não têm um selo ou um meio de identificação na própria carcaça. Os policarbonatos, que são marcados com selo de PC, e outros, que são que têm algum selo que não é PC. Isso foi feito para cada um dos 3 grupos. Depois, cada um desses materiais já classificado passou pela trituração e microtrituração, passou pelo sistema de amostragem, e aí sim foi introduzida cada teste. Os testes feitos foram a densidade, o teste de chama, o FRX e o FDIR. Questão de origem dos polímeros. Como eu disse, eles foram separados e não identificados sempre que havia uma semelhança, mas não havia uma certeza em qual selo, se ele pertencia, por exemplo, ao grupo PC ou não. Como a maioria dos não identificados eram pretos, você tinha uma ideia de que ele pertencia ao grupo PC, sendo essa hipótese. Então, ao todo, foram analisados 164 amostras, gerando como teste para densidade. O grupo de policarbonato preto apresentou densidade maior que 1 grama por centímetro cúbico. O grupo de policarbonato branco apresentou uma densidade menor do que 1 grama por centímetro cúbico. E o grupo formado por policarbonato colorido apresentou uma divisão mais uniforme, sendo que uma parte praticamente igual flutuou e outra parte afundou no teste. Assim como todo não identificado. Já no teste com álcool, os polímeros apresentaram densidades superior a 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, o teste também foi feito numa solução de NaCl, né? Foi dividido em uma fração menor e parte deles flutuaram e parte afundaram. Né? Os demais grupos apresentaram predominantemente o afundamento, né? Comprovando que a sua densidade ela é maior do que 1,25 gramas por centímetro cúbico. Então, o teste de chama, a intenção era desenvolver um teste para saber se eles têm uma contaminação por outro material, por exemplo, cloro, alguma coisa assim. Então, no teste de chama, a chama apresentada era de cor amarela avermelhada, né, com exceção do policarbonato colorido, que apresentou uma chama bem amarela.
e não foi encontrada nenhuma chama de base azul, porque com esse resultado a gente consegue afirmar que eles não são compostos pelo PEBD, pelo PEAD, pelo PS, pelo POM ou pelo PU. Ainda sobre a questão do teste de chama, o grupo não identificado da cor branca apresentou uma resistência à combustão, né? Assim como o grupo colorido, ele levou alguns segundos ali para iniciar a chama após o exposto ao liquidez. Uma outra forma para identificar esse cloro seria ligado ao retardante de chama clorado, né? Seria pelo odor, aquele odor característico de cloro, que também não foi identificado em nenhuma amostra. Foi o que eu acabei dizendo, nenhum teste identificou a amostra com cloro livre. Então, partindo para os resultados do FRX. O FRX, a ideia dele era confirmar o teste feito pela densidade e pelo teste de chama. E foi o que ocorreu. Então, a gente tinha como elementos majoritários o titânio, era esperado, se comprovou. Também era possível identificar algum elemento, alguma substância perigosa como elemento traço, mas isso não ocorreu, o que é bom para a amostra, que mostra que ela tem potencial. E o FRX? No FRX, a gente consegue ver que todas as amostras, elas têm, tanto as do grupo de policarbonato como as não identificadas, ela tem um formato de pico muito semelhante, o que indica que muito provavelmente são formados pelo mesmo material. Essa era a nossa suspeita principal. Então, como resultado para a FRX, a gente consegue identificar exatamente isso, que muito provavelmente o material não identificado, ele é formado, pelo menos uma grande parte dele, é formado por policarbonatos, já que o policarbonato é a maior fração identificada e também o gráfico é muito semelhante. Então, a hipótese foi confirmada pelo teste do FTIR, o que permite afirmar que os materiais não identificados possuem grande composição de policarbonatos. E a conclusão é que o material não identificado, com base nesse estudo, pode ser usado e dar uma grande parte de policarbonato. Não sendo encontrado nenhuma posição cloro, né, e a única amostra que apresentou bromo foi com o elemento traço. As demais amostras estavam livres de bromo e a composição das amostras não identificadas são muito semelhantes às do policarbonato. Eu deixo aqui as referências que eu usei nesse trabalho. Tá? E muito obrigado pela atenção. Ok. Parabéns, Thales, pela sua apresentação. Você levou 10 minutos e 1 segundo, então ficou bem dentro do tempo, realmente. E gostaria agora de passar para as considerações dos nossos avaliadores, Jaqueline e Josimar. Pode começar, Jaqueline. Boa tarde, Thales. Parabéns pelo trabalho. Eu vou te dizer a mesma coisa que eu disse para o Vitor. Da próxima vez, tenta fazer uma apresentação com menos texto, traz mais gráficos, figuras, porque fica algo mais didático e não fica tão cansativo até para te apresentar. Fica mais bonito visualmente. Uma curiosidade, essa pesquisa tu fez em nível de mestrado, doutorado, graduação? Na verdade, eu ainda não sou aluno do mestrado, né? Por enquanto, meu vínculo é de pesquisa, eu faço uma pós-graduação, mas não sou aluno de mestrado. Essa pesquisa eu tenho como objetivo ingressar no mestrado com ela. No futuro, sim, pretendo desenvolver ela, a continuação dela dentro de um projeto de mestrado. Ok. Seria isso. Meus dúvidas, muito obrigada e parabéns novamente. Ok, Jaqueline. Josimar, fica à vontade. Ô, Thales, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo muito bem. Legal a tua apresentação e parabéns. Te deixo as mesmas recomendações da Jaqueline. Já deixo a recomendação de colocar a numeração no slide também ali, para a pessoa saber qual slide você tá. Faz isso em todas as apresentações da tua vida, tá bom? Coloca a numeração nos slides. Na tua metodologia lá, eu achei não sei, um momento lá você fala em policarbonato, daí segue a análise, você separou em 3 amostras na metodologia, e aí essas 3
aí tem não identificado e outros, alguma coisa assim, né? Talvez tenha dito ali, mas o que é não identificado e outros? Talvez eu tenha passado. Certo. Josimar, essa é a pergunta principal assim, do trabalho. O que acontece? Muitos materiais, eles têm uma identificação, tá? E que são, por exemplo, o poliestireno, tá? Esse material ele é marcado como outros. Eu separei em 3 grupos. O que era policarbonato, o que não era policarbonato, mas eu sabia o que era, e o outros seria o material e o não identificado seria um material que não tem o selo. Eu não consigo encaixar ele, nem como outros, porque eu não sei a composição, mas eu tenho ele. Eu preciso, de alguma forma, caracterizar ele. Aí, por isso, o trabalho. Uma questão é que a maioria dos não identificados, a maioria do todo, ela é de cor preta, né? O que já indicaria que é formado por policarbonato. Depois, no final, quando a gente aplica o FTIR, a gente consegue comprovar que a banda dele é muito semelhante à do policarbonato, né? O quanto que a gente consegue afirmar que, pelo menos em parte, ele é formado por policarbonato. Tá, eu achei também tem uma parte ali que daí no outros tu faz ensaios, no outro não faz ensaios. Eu não consegui achar uma lógica ali, mas assim, depois eu acho que a gente vai ler ainda o teu resumo lá que tu mandou, né? Daí, bom, o Thales, ele pesquisa aqui na universidade também, onde eu atuo, então qualquer coisa eu vou te encontrar no laboratório ali e vou te perguntar mais, tá? Porque eu fiquei na dúvida aí com relação a algumas coisas da tua metodologia ali, tá bom, Thales? De qualquer forma, parabéns aí e vamos lá. Obrigado pela oportunidade aí. Ok, Josimar. Obrigado aí pelas suas contribuições, professora Jaqueline também. Parabéns, Thales, mais uma vez, né? Boa sorte aí na sua caminhada, no seu futuro mestrado aí na Unicinos, né? Bom, Certo? Muito obrigado, gente. nós é que agradecemos por ter escolhido aqui nosso evento para fazer a apresentação do seu trabalho. Bom, pessoal, eu vou perguntar aqui um ato falho, mas vou abrir, né? Os 3 trabalhos foram até agora apresentados, mas ninguém levantou a mão nem se apresentou aqui no chat para fazer perguntas. Eu gostaria de indicar que vocês podem fazer, viu? A plateia, após as contribuições dos 2 avaliadores, se vocês também tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário sobre os trabalhos, fiquem à vontade, independente deles terem sido apresentados. Os autores ainda estão aqui em sala, então vou abrir esse espaçozinho aí. Quem tiver interesse pode fazer as perguntas no chat ou pode levantar a mãozinha aí também, tá bom? Bom, enquanto vocês se organizam aí das perguntas, né? Nós tínhamos só o último trabalho, que é o trabalho que seria o primeiro, cujos autores é Eduarda Rodrigues, Nayara Barbosa dos Santos e Carlos Alberto Bispo de Souza. Pelo que eu já conferi aqui na sala, né? Não vi nenhum dos 3 autores aqui presentes. Não sei se tem alguém aqui que os conheça, né? E saiba dizer alguma coisa aí, porque realmente eles passaram sem apresentar, tá? Então, para esses que não apresentaram o trabalho, né, vão receber apenas o certificado lá da publicação nos anais do evento, né? Não vão receber o certificado de apresentação de trabalho, ok? Então, só vão aparecer lá como o resumo aprovado nos anais finais do evento. Bem, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Ainda temos um tempinho aqui. Podem ficar à vontade. Bom, então, se alguém não quer mais fazer perguntas, gostaria de saber se Jaqueline e Josimar querem fazer alguma consideração ainda. Se não, eu passo aí a palavra final para vocês dois, para vocês fazerem as suas considerações finais, começando, evidentemente, pelas mulheres. Jaqueline, por favor. Eu agradeço pelo convite para participar da avaliação e também gostaria de dar os parabéns a todos os trabalhos que foram muito bem apresentados. Obrigado, Jaqueline. Josimar, fique à vontade.
Certo, professor. Da mesma forma, agradeço pela oportunidade de assistir aos trabalhos. A gente sempre vai aprendendo um pouquinho, contribuindo com cada um, né? Isso. Então é sempre gratificante participar desses processos aí. Parabéns a todos aí. Ok, então eu agora gostaria de parabenizar e agradecer a todos os apresentadores, né, do trabalho, muito bem apresentados, como disse a professora Jaqueline. Então, parabéns a vocês e aos demais autores, né, por ter feito essa apresentação e elaborado os resumos, né, para o evento. Quero agradecer mais uma vez aos dois avaliadores, a Jaqueline e a Josimar, pelas contribuições para a melhoria dos trabalhos. Foi realmente muito bem avaliado pelos dois. Eles têm, para vocês que estão como autores, né, eles têm aí um formulário de avaliação em que eles estão, né, fazendo a avaliação dos trabalhos de vocês. Os melhores trabalhos, né, ao final do evento, vão ser indicados para publicação em revista. A gente vai fazer uma seleção aqui dos melhores trabalhos que receberam as notas dos avaliadores para publicação em revista, revista científica, com o Coalizar. E também gostaria de dar alguns avisos, né? Hoje à noite nós teremos os minicursos a partir das 18 horas, então quem se inscreveu no minicursos, né? Já foram enviados os links das salas onde vão acontecer. E amanhã nós retornaremos, né, pela manhã, com mais 2 mesas redondas. Então, também os links foram enviados, né, da parte de energia e da parte de materiais. Hoje foi o eixo água e cidades, amanhã será energia e materiais. Então, mesa redonda pela manhã, sessões técnicas à tarde e à noite também os minicursos, né, para quem se inscreveu. Então, dito isso, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dar por encerrada essa nossa sessão técnica de hoje à tarde. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.